Boa noite, hoje é o vídeo 80 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia, por um ano. Então serão 365 vídeos, de falar uma filosofia, uma ideia, uma perspectiva da minha realidade, a forma como eu interpreto, de falar alguns conceitos, deixar como um relatório, como um diário, como tipo um vlog, meio que uma memória do meu passado que o meu eu do futuro irá visitar daqui 20, 30, 40 anos, como se fosse uma retrospectiva. Então é mais uma coisa pessoal minha. Também para melhorar a minha forma de comunicação também seria interessante, porque é diferente você gravar vídeo pensando na ideia de que muitas pessoas irão ouvir, ou não, né? Porque muitos dos vídeos talvez não tem muitas pessoas vendo, só apenas eu revendo. E se tiver pessoas vendo de fora e estiver gostando ou querendo fazer algum comentário ou falar de algum tema específico para a gente filosofar junto, eu acharia interessante. Porque hoje é o vídeo 80, então temos aí mais alguns vídeos pela frente. E hoje eu queria falar da tempestade. Depois de toda a calmaria, veio uma grande tempestade, né? E aqui na minha cidade, não sei nem se vai pegar no áudio, tá dando uma das maiores chuvas que essa cidade já viu. Olha, chovendo pra caramba aqui. Tempestade. Não para de fazer barulho de trovão. Será que vai sair no áudio aí? Vamos ver se dá pra eu pôr a cabeça pra fora aqui. Chovendo pra caramba. Bom, e essa tempestade não é só uma tempestade comum. Todos aqueles que entendem, compreendem ou estão vendo e percebendo como que funciona o sistema financeiro já têm essa percepção de que está vindo uma grande correção nos próximos anos, próximos meses, próximos dias. Ninguém sabe quando isso vai acontecer, mas que é algo inevitável porque a forma como as coisas foram estruturadas, acho que eu falei nos outros vídeos, há-se uma necessidade de uma correção. E essa correção se reflete na vida das pessoas de um jeito tão interessante, porque naturalmente as coisas vão ficando caro, o valor das coisas vai subindo, o valor das casas, o valor dos bens, e as pessoas vão percebendo que talvez não é tão interessante ter filhos, né? Porque essas coisas já estão tudo muito caro, as coisas estão tudo muito difícil, porque as pessoas iriam ter filho e as coisas vão passar a ser mais difícil e mais caro. Talvez no meio como as coisas foram moldadas, isso foi um dos erros que no passado não pensaram sobre, né? Que iriam levar nós mesmos para a própria extinção da humanidade devido à falta de produção de pessoas. Produção de pessoas não, falta das pessoas terem interesse em ter filho, né? Porque se há uma falha no sistema financeiro em que as coisas vão ficando caras cada ano que passa, com a inflação e tudo mais, naturalmente esse receio de instabilidade de trazer uma criança ao mundo, ele é notório, né? Então, por isso que talvez essa seria ou vai ser a última correção para corrigir e reparar esse erro, para que a humanidade não colapse, né? Antigamente os bisavós, nosso bisavó, tataravó tinha 12, 15, 10 filhos, né? E aí, naturalmente com a evolução foi diminuindo a quantidade de filhos. Eu, por exemplo, hoje nem imagino eu sendo pai ou tendo filho, porque eu entendo o quanto isso ia ser difícil, ia cegar minha visão no sentido de que eu não iria poder me arriscar, eu ia ter que me dedicar ao máximo apenas para a sobrevivência e para o meu filho não passar necessidade. Isso é algo natural. E quando as coisas estão muito difíceis, fica muito difícil. Eu fico pensando a mentalidade de pais hoje em dia que está tendo filhos recentemente nos últimos 5, 10 anos. E quanto deve ser difícil, né, nos tempos que estamos vivendo. E que talvez nessa nova mudança que vai ter, essa tempestade que vai gerar transformação, que vai gerar um certo caos, talvez vai ser a maior quantidade de número de desempregados que o mundo já viu, mas que é uma correção que vai ser benéfica a médio e a longo prazo, mas que a curto prazo me entristece saber que aqueles que não sabem o que está acontecendo são aqueles que talvez são os que mais vão sofrer com esse processo de mudança econômica, de mudança de passar o bastão, né?
o bastão do ciclo econômico grande está sendo transferido para o dragão do Oriente. E isso está sendo aos poucos, né? Nos últimos 8 anos está sendo uma transição um tanto quanto interessante, que talvez se finalize até 2036. Por isso que é interessante já aqueles que são pais ou querem ter uma perspectiva um pouco quanto diferente. Talvez o mandarim, né, será uma língua muito bem falada, vai ser muito requisitada no mundo nos próximos 15 anos, dos 15 anos para frente. É claro que é uma jornada interessante, é um risco, né, é uma coisa que é uma aposta. Eu decidi apostar nesse jogo e estou terminando de sair do básico do japonês. Eu fui para um caminho diferente, no caso, né? Você sabe, o meu eu do futuro, que você achou muito interessante fazer esse caminho, porque como eu já tive o privilégio de estudar e aprender inglês, e por gostar de bastante da cultura japonês, aquele que entende, sabe um pouco inglês, já é uns 15, 20% do japonês, é fácil pegar. Então, depois de aprender o japonês, vai ser mais fácil aprender mandarim, acredito eu, porque quem sabe japonês já sabe uns 35, 40 ou 50% até de mandarim, porque a ideia e os símbolos e os kanji são parecidos, porque o processo do idioma do Japão, muito da sua língua veio da China, né? Mas isso é interessante, né? Quem sabe você já vai estar fluente já em 2030, 2034, 2034, eu acredito que eu já vou estar com uma certa fluência no japonês e o processo e o início dos estudos para o mandarim vai ser iniciado acho que em 2036 ou antes, né? Eu não sei, que há tantas coisas, tantos fatores que podem atrasar ou podem amplificar esses estudos para que sejam mais rápidos, mas que no dado momento é um planejamento de longo prazo, né? E você sabe da necessidade de aprender e entender, além do inglês, o japonês e o mandarim. Mas eu acredito que o mandarim vai ser bem difícil. Talvez a fluência está bem avançado, vai ser lá para 2040, 2045. Mas é um tempo tão distante que eu não consigo saber se vai ser coerente dessa forma como eu estou pensando. Mas é um plano, é uma estratégia que você montou que entende que vai ser bom saber japonês e mandarim. Bom, é claro que a gente sempre pensa na ideia do futuro e faz o planejamento, mas que na realidade, na prática, existem tantas questões adversas que podem ser que impeça que esse futuro se concretize, que talvez não seja da forma como estou pensando agora, ou você já está aí porque você percebeu que seria mais seguro ou seria mais vantajoso não aprender o mandarim ou finalizar os estudos japoneses pelas suas condições, né? Não sei, né? Vamos supor que daqui 5 anos eu vire pai e tenho muitas responsabilidades, muitas questões que eu não poderia arriscar tanto quanto eu estou disposto a arriscar agora, sendo solteiro, né? E aí as coisas podem mudar drasticamente e talvez essa ideia, essa perspectiva de realidade que eu tenho agora, talvez você aí, meu eu do futuro, deve estar com outra perspectiva da realidade com relação a todos os seus planos, seus planejamentos para os próximos 15, 20 anos. Mas que vai ser interessante você ouvir esse vídeo da tempestade, que agora você está montando tudo isso e nem sempre a vida anda do jeito que a gente monta e do jeito que a gente quer. E o importante é viver ela e entendendo as questões, as adversidades da melhor forma possível, porque a vida é uma caixinha de surpresa e vai nos trazendo tantas outras coisas que podem ser muito mais além do que eu estou imaginando agora, que só vai ter um significado e um sentido e um propósito só quando o meu eu do futuro ouvir isso, porque vai ser interessante. E você sabe disso, por isso que você não tem tanta fator emocional envolvido nisso, de tem que ser assim, não. Eu deixo seguir um certo fluxo natural. Eu acho que eu falei um pouco dessa ideia do fluxo e daquilo que as portas estão abertas para mim
E é importante estar muito consciente nisso, porque ao passo que você começa a estar muito consciente de si mesmo, consciente dos outros ao seu redor, você começa a ver com mais facilidades as oportunidades e, e os pontos que seriam mais coerentes, que não são mais riscos, são oportunidade, né? Que talvez outras pessoas olham como risco. Mas isso é interessante, vamos ver como que vai ser. Esse ano é muito significativo, amanhã é um grande dia, e tem tanta coisa para acontecer, e tem tanta coisa que já aconteceu, e eu sei que a calmaria sempre vem de transformações que concomitantemente uma grande tempestade, e essa tempestade, ela já está aqui, como fisicamente está aqui na minha cidade. Vai ser legal. E obrigado para quem viu até aqui, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje um pouco essa ideia de tempestade está associado a essa ideia de que talvez havia um grande crash financeiro, um tal do Armagedão financeiro, para fazer uma grande correção na estrutura econômica do mundo. E essa grande reestruturação econômica mundial vai ser para gerar mais estabilidade e ordem, para que o progresso seja efetivamente mais justo, fraterno, cheio de respeito, talvez mais integridade. É o famoso arroz integral que vai ser produzido agora por uma nova nação, né? Bom, é isso. Obrigado por quem ouviu até aqui e até amanhã no vídeo 81.